Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje eu tô acompanhada. Hoje eu tô aqui com o Pablo, meu esposo, para compartilhar um pouco com vocês sobre as nossas 30 horas de parto de Maria, né? Nós, dia 23 de março, nós entramos no hospital, no Português, aqui em Salvador, para iniciar o trabalho de parto de Maria, começando do zero, porque eu não tinha ainda trabalho de parto, nós já estávamos com 38 semanas, porém já havia uma necessidade da gente começar a indução do parto por conta do líquido que estava aumentado, por conta de todos os desconfortos que eu estava sentindo, muita falta de ar, então eu tinha todo o indicativo para a gente iniciar o trabalho de parto. E assim, o Dr. Rodrigo fez, né? Nós conversamos e esse foi um acordo nosso para a gente fazer no dia 22, na verdade, de março, o início do nosso trabalho de parto. E aí, nós chegamos no hospital às 9 horas da manhã e na minha cabeça estava que 3 horas da tarde eu já tinha parido do hospital. E já estava liberada do hospital. E que bom que eu pensei assim, porque eu acho que pensar assim trouxe alívio, né? Trouxe menos dor a tudo que a gente ainda ia vivenciar, né? Então, é sempre bom pensar positivo mesmo. A gente carrega o positivo e ainda que aconteça diferente, a gente está preenchido daquele positivo, né? E falar para vocês desse parto é trazer um pouquinho do que eu vivenciei antes. Eu fiz um trabalho mental, né, de visualização desse trabalho de parto e foi fundamental, gente, visualizar o que eu queria nesse trabalho de parto, né? E aí eu tive Jusce comigo. Jusce é doula e ela trabalha, né, fazendo essa parte de todo acompanhamento com a mulher mesmo, né, de visualização para esse dia. E dentro do que eu estava vivendo, eu precisava visualizar como eu queria esse dia, né? Quando a gente visualiza, há um conforto para o dia. O visualizar traz o conforto para o dia, né? E eu fiz alguns encontros com Jusce que foram fundamentais para esse dia, né? O processo da terapia também, gente, não posso deixar de dizer isso para vocês, foi fundamental para esse dia também. Então, todo o preparo que eu fiz antes para vivenciar esse parto, ele foi fundamental para o dia do parto, né? Não posso deixar de trazer essa fala. E chegamos no hospital 9 horas da manhã. Eu estava bem tranquila, né? Na sexta-feira, no dia anterior do parto, eu chorei muito, né? Eu fiz uma entrega na sexta-feira de noite e eu chorei muito mesmo. Nós choramos juntos, né? Então nós saímos abastecidos ali de nós mesmos, né? Como casal, como família, do que a gente ia viver no sábado. E com o Benjamin, né? Também, né? Que ele fez parte desse processo junto com a gente. Isso. E ali estávamos como família, né? Nós dois e o nosso filho. Exatamente. Benjamin fez parte do processo todo também junto conosco, né? E nós choramos juntos. Benjamin viu a gente chorar junto, ele estava junto conosco, né? Benjamin sempre soube de todo o processo. E nós não negamos em nenhum momento, nem escondemos do nosso filho o que a gente estava vivendo. Nós estávamos vivendo como família todo o processo de Maria, né? Em outro momento eu vou contar para vocês como foi esse processo com Benjamin. Mas aí na sexta nós nos preenchemos. Na quinta-feira eu recebi a roupa de Maria. Eu também chorei muito quando eu vi a roupa de Maria. Muito forte, muito impactante para nós dois. Quando vimos a roupinha da nossa filha, ela mexeu com as nossas estruturas. Verdade, né? E ver a roupa de Maria, ver a roupa que Maria ia usar, trouxe um misto de sentimento, porque naquele momento a gente viu a roupa que nós íamos fazer a entrega da nossa filha, né? Esse vídeo vai ser carregado de emoção e a gente não pode esconder as nossas emoções, né? E fomos para o hospital no sábado, 9 horas da manhã, encontramos o Dr. Rodrigo e seguimos, né, todos os protocolos. Nós já estávamos aí com alguns protocolos, porque foi bem no início dessa pandemia, né? Acho que começou dia 15 e aí dia 21, 22 nós já estávamos lá no nosso processo de parto. Na verdade, nós entramos na maternidade no dia 21, que foi no sábado, né? E seguimos. Nós subimos para o quarto, né? E ali no quarto, todos os procedimentos e tal, de me receber, as enfermeiras do hospital, e seguimos, né?
Lembrando que a gente estava na indução do parto do 0. Então, isso era sábado pela manhã. Quando deu por volta de meio-dia, eu desci para o centro cirúrgico, porque a gente colocou um balão, né, no útero para poder estimular o processo do parto, né? E aí o papel desse balão, ele infla, né? E aí quando ele está já no seu tamanho suficiente, ele sai sozinho de forma natural. E nessa saída a mulher já está com a dilatação aí de 4, que foi o meu caso, né? Nós já estávamos com dilatação de 4. Mas esse balão nós colocamos meio-dia. Ele veio sair por volta de 18 horas, né? De forma natural. E aí a gente estava com Dea, estava com Digo. E Dea fazia estimulação. E aí eu comecei a sentir as contrações bem no início com esse balão que foi colocado, né? Esse procedimento é feito na indução de um parto para acontecimento de parto natural. E seguimos o balão por volta de 18 horas, né, amor? Ele saiu, né? Eu me lembro que eu estava no banheiro na hora, eu tomei um susto assim, porque o balão saiu e aí você tem uma sensação que, uai, será que a menina tá nascendo? Mas não, era só o balão saindo. E o balão saiu e dali em diante a gente entrou com a ocitocina, né? Depois que o balão saiu e Digo rompeu a bolsa, né? Foi uma dorzinha bem legal no romper da bolsa, né? Ele falava o tempo todo que o meu útero, ele estava... como era que ele usava o nome? Ele não estava centralizado, né? Ele ainda estava... Enfim, ele ainda estava para o lado, ele não estava centralizado como precisava estar. E aí ele deu uma puxadinha e aí ele foi fazendo todo o procedimento para poder romper a bolsa, e a bolsa foi rompida ali naquela hora. E aí a gente começou com a ocitocina para estimular o trabalho de parto, né? E aí isso era por volta de umas 19 horas, 8 horas da noite do sábado, né? E eu já tinha jantado, um pouco tempo antes eu jantei, tinha me alimentado, tudo estava seguindo bem, a gente conversava muito, né? A gente conversou muito. Dentro dessas horas, a gente teve horas de dar risada, a gente sorriu um bocado, conversamos sobre futebol, conversamos sobre política, conversamos sobre o Covid-19, né? Tava tudo ainda muito no início, não tinha protocolo nenhum acontecendo, e a gente estava ali conversando de onde ia parar essa pandemia, né? Como ia proceder e tal, enfim. Foram horas que a gente foi se distraindo, e dentro dessas horas eu trago, Pablo, com muita leveza, né? A gente teve momentos de sorrir, a gente teve momentos que eu cochilava, né? E aí as contrações começaram dessa hora em diante, porque eu já estava com estimulação, que era a ocitocina. E eu me lembro que dentro de uma contração, entre uma contração e outra, eu ainda cochilava. A sensação era o seguinte, era como se viesse a dor, mas depois vinha, né, um alívio, um relaxamento, e aí eu ainda cochilava um pouquinho, e daqui a pouco, mas não dava tempo de cochilar muito, porque essa dor voltava de novo. E aí começaram as contrações, né? E eu já estava mais ou menos com 5 de dilatação nessa noite. Dea o tempo todo comigo, né? Eu tive Andrea presente nessa madrugada comigo. E eu me lembro que teve uma hora que ela fez assim, vamos dar uma passeada, vamos lá no play. E aí, quem conhece o Hospital Português, eu achei que a gente ia para um play mesmo, e achei que a gente ia ver o mar. E aí não era nada disso, era andar no corredor com a Andrea, né, de um elevador para o outro, para poder dar uma estimulada, né, em todo o trabalho de parto. E aí a gente andou muito, né, já tinha rompido a bolsa nessa hora, e aí entre uma contração e outra eu parava ali naquele corredor do hospital, sentia a contração, respirava, e aí conversei um bocado com Dea contou um pouco da história dela para mim, história de vida, né, e conversamos sobre muitas coisas, sobre tudo que a gente estava vivendo ali naquele momento, sobre o propósito de Maria. Dea comunga da mesma fé que eu, né? Então a gente falou muito de Deus nessa noite, nessa madrugada, né? Conversamos muito sobre a soberania de Deus, enfim, foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E aí quando deu mais ou menos 1 hora da manhã, eu tive uma náusea,
né? E aí eu fui pro banheiro, o Pablo estava o tempo todo também comigo ali. E eu fui pro banheiro, comecei a vomitar. E aí naquela hora eu estava sentindo já muita dor, a contração ela já estava bem forte, né? E nós estávamos ainda com 5 de dilatação. E aí eu conversei com o Rodrigo, né, sobre a gente tomar analgesia. E ele achou também por bem a gente descer para a sala de parto para fazer analgesia. Até porque essa foi uma das preocupações de Dr. Rodrigo também, né? Causar menos impacto possível em relação à dor, para que pudesse ser algo mais tranquilo possível. Essa foi, de fato, bem lembrado, uma preocupação dele, né? Ele trouxe um parto para mim, o que ele pôde trazer de conforto para esse parto, ele trouxe, né? Nós não podemos deixar de falar disso. Então, nós descemos para fazer a analgesia, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e salientar que o Rodrigo estava com a gente o tempo todo, né? Até a hora do descanso, ele descansou no nosso quarto. A gente estava num quarto de enfermaria, então tinha 2 camas, não tinha uma outra pessoa ali comigo, e ele deitou ali do lado e ficou ali conosco, né? E foi bem na hora que eu passei mal, que ele estava no quarto. Isso, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar exatamente do trabalho que essa equipe fez. Foi um trabalho fantástico, um trabalho incrível, né? Tanto o Dr. Rodrigo como as enfermeiras que fazem parte da equipe, Andréa e Larissa, foram incríveis nesse momento, ficaram conosco durante as 30 horas. Isso a gente não pode deixar de falar, né? O trabalho belíssimo que eles fizeram, de fato, eles vestem a camisa, eles honram o juramento que fizeram, né? Na sua profissão, né? Naquele momento de receber o diploma, e nós vimos isso, né? De fato, eles se entregam com toda a vida, eles disponibilizam a sua vida em prol de algo tão lindo que é essa profissão, né? Tanto do médico como do enfermeiro, enfim, da área de saúde de uma forma geral. Isso a gente não pode deixar de falar, né? Do trabalho, o amparo que nós tivemos dele, né? A gente viu de fato um amor, né? Então fica aqui a nossa gratidão, né? Palavras não são suficientes para descrever o que nós vivemos com ele. Foi lindo, gente. A gente se sentiu assim, como se a gente estivesse ali em família, sabe? Nós nos sentimos em família. Não era um médico só com o título de médico. A gente tinha parceria ali naquele momento, né? Tanto das meninas quanto dele, a gente teve a parceria. E aí seguimos, né? Umas 2 horas da manhã descemos para o centro, para a sala de parto. E fomos, chegando na sala de parto, eu fui fazer a analgesia, né? E aí o Rodrigo já sabia, né? Ele tem experiência, lógico, ele já sabia que ia ser um parto demorado, não ia ser naquela madrugada, não ia ser no início da manhã, a gente ainda estava com 5 de dilatação, então ele já sabia o que ia acontecer. Então o propósito mesmo era trazer um conforto, né? Porque ele já sabia o quanto nós íamos demorar ali. E aí seguimos, né? Eu fiz a analgesia, um outro médico veio, né? E aí a gente fez, e aí ali eu dormi, né? Eu me lembro que eu dormi, e o quanto eu precisava dormir, gente. Quanto eu precisava dormir, porque lembre-se que a gente está falando de 9 horas da manhã do sábado, e a gente está em 2 horas da manhã, e eu não tinha conseguido dormir. Eu precisava dormir para me recompor, para recompor as energias, para me abastecer, para voltar, porque ainda tinha muita coisa para acontecer. E eu dormi umas 2 horas, e eu me lembro que eu acordei umas 4:30 da manhã sentindo muita dor. E aí a dor agora já era num lugar diferente. A dor já era aqui na coluna, né? Eu sentia muita dor na coluna. E nessa hora, na hora que eu deitei para descansar, o Rodrigo foi pro descanso dele também. E aí a Andréa chegou, porque estava no descanso dela, na hora que eu desci, e ela voltou para a sala, né? Aí quando ela voltou, ela fez uma massagem em mim. Que massagem? Uma massagem preciosa, né? Ela fez uma massagem em mim aqui na coluna e foi aliviando, né? E ter as mãos dessas meninas foi, assim, fundamental, como o Pablo traz, né? Para todo o processo. E a ideia foi fazendo a massagem, né? E aí eu já fui para a bola. E fui fazer alguns exercícios ali naquela bola, sabe? Sentindo a analgesia, ela não tira a dor 100%, né? Ela traz um alívio. Ela trouxe pra mim, naquele momento, um sossega-leão, sabe? Um sossega-leoa. Mas quando ela ia saindo o seu efeito, a dor voltava de uma forma mais intensa, né? E aí, umas 4:30 da manhã, a Andréa veio, fez essa massagem.
a gente colocou uma música no quarto, né? E eu lembro que eu comecei a orar ali naquela bola e trazer, assim, sabe, a presença de Deus para aquele lugar. Não que não estivesse, mas clamar a Ele pela presença dEle naquele parto, né? Para que a presença dEle fosse real, para que a gente sentisse leveza naquele lugar. E eu comecei a fazer isso. E aquele quarto foi preenchido por uma presença, assim, sabe, diferenciada. Aquele quarto foi preenchido por uma leveza, por uma graça, por uma paz que excedia o nosso entendimento, porque a gente estava indo lidar com a morte. Né? Nós já sabíamos que nós íamos encontrar a morte há poucas horas, né? E no meio disso tudo nós estávamos ali preenchidos com uma paz sobrenatural, com uma graça sem fim. Nós estávamos preenchidos, né? Fiz todos os exercícios ali na bola, enfim, fui fazendo e trazendo essa presença e trazendo essa paz para aquele lugar. Nós precisávamos estar preenchidos por esta paz. A equipe também estava toda em paz, né? Foi algo surreal, né, Pablo? Foi surreal o que a gente viveu, né? Nada pode descrever, ainda que a gente esteja aqui compartilhando com vocês, mas a vivência, ela nos trouxe um outro olhar, né? E aí fomos seguindo. Quando deu umas 6 da manhã, era a troca de plantão, Dea e Larissa. Larissa é outra enfermeira, né, que ia nos acompanhar no parto. E naquele momento eu não tinha conhecido Lari, né? Naquele momento me deu um medinho, porque Dea estava com a gente e aí ia trocar de pessoa. E aí eu já estava segura em alguém, né? E de repente ia trocar, mas gente, como foi necessário a presença de Larissa ali com a gente, né? Larissa, sabe aquela menina que traz uma paz assim pro lugar? Foi o que Larissa remeteu pra gente naquele momento, né? E Dea se despede com um sorriso, Dea se despede com um abraço, né? E eu sentindo o quanto Dea queria estar ali também, né? Mas foi preciso Dea ir, porque o Senhor tinha um propósito, né? Tudo no nosso parto teve um propósito. E aí Lari vem, né? E Lari me recebe com um amor sem fim, sabe? Com um carinho sem fim. E seguimos com Lari. E aí eu fui, quando deu umas 7 da manhã, eu tomei outra analgesia, porque eu já estava com muita dor, né? E aí eu tomei outra analgesia e seguimos para os outros exercícios. E agacha e sobe, agacha e sobe. Vocês vão poder ver um pouquinho aí dos exercícios que a gente filmou lá também. E aí fizemos alguns exercícios com Lari, seguimos, né? Nós tínhamos um cheirinho especial, uma aromaterapia, né, especial, e seguimos com essa aromaterapia, com cheirinho, com tudo que foi possível. A gente levou água de coco pro parto e a gente passou o parto todo. Eu amo água de coco, né? A gente passou o parto todo tomando água de coco, e tinha castanha, e tinha amêndoa, e tinha, né, o que mais, Pablo? Outras sementes. Tinha outras sementes, né? Tinha tudo possível para tornar esse dia e esse parto o mais prazeroso possível, né? E assim seguimos. Quando deu mais ou menos umas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, né? Entre uma contração e outra, como eu disse a vocês, eu conseguia relaxar, a gente conseguia conversar sobre muitas coisas, né? E aí seguimos ali, envolvidos naquele parto, envolvidos no que estava acontecendo. Umas 11 horas da manhã eu comecei a sentir muita dor, né? E aí a gente ainda estava, né, com ocitocina, a gente ainda estava com tudo acontecendo já ali. E eu comecei a sentir muita dor. E eu me lembro, Pablo, que naquela hora ali, de mais ou menos umas 11h30, eu sentei novamente na bola. Não sei se você se lembra disso. E eu comecei a fazer uma entrega de Maria ali naquela hora, né? E eu comecei a trazer o óleo, né? Tem um óleo que eu uso de mirra, e eu comecei a massagear minha barriga ali com aquela mirra e comecei a conversar com Maria, né? Naquela hora. E eu comecei a entregar Maria ali naquela hora, dizer a ela o quanto ela foi fundamental para a nossa história. E continua sendo também, né? Exatamente, o quanto ela foi
quanto benefício Maria trouxe pra gente, né? E a gente eu pedia para escutar Maria, e o coraçãozinho de Maria estava ali batendo, continuava a bater em todo o processo de parto, gente. Maria com o coraçãozinho dela normal batendo, né? E salientar que Maria me ajudou no processo de parto, né? Porque a perspectiva de Maria era que ela não aguentasse o trabalho de parto, porque ela estava já bem fraquinha. O coração dela, como vocês sabem, formou só a metade do coração. Então, para o trabalho de parto, que é realmente um trabalho, há um esforço, o bebê trabalha ali também, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de que Maria não sobrevivesse ao trabalho de parto. Mas a todo tempo que a gente escutava, o coração de Maria estava ali batendo. E eu fazia questão de pedir, porque eu queria saber se a minha filha estava ali. Ter a certeza, apesar de que ela mexia muito no trabalho de parto, né? Ela mexeu muito o tempo todo, né? Quando eu conversava com ela estava ali mexendo o tempo todo, né? A gente sabe que há uma relação intrauterina, há um vínculo, há um apego. Tudo isso já estava estabelecido, né? Entre mim e Maria. Então, eu não podia fazer diferente, eu não podia negligenciar tudo que Maria estava fazendo ali também, né? Todo o trabalho dela. E ali comecei a agradecer a Maria, comecei a entregar a Maria naquele momento, né? E dali em diante a gente começou as dores muito mais fortes. A gente sentou na banqueta, né? Para começar a fazer um trabalho de expulsivo quando vinha a contração, né? Sentamos ali naquela banqueta e começamos a fazer um trabalho de expulsivo ali, né? E dali em diante a gente começou, de fato, o trabalho de parto mais intensivo, né? Me lembro que no meio do trabalho de parto estava com 8 de dilatação. O doutor Sérgio nos ligou para falar conosco, né? Ele quis muito aparecer, estar, mas nós já estávamos com todas as restrições ali, né? Só podia ter Pablo ali, eu não podia trocar de plantão, não podia nada disso acontecer, né? Eu lembro que minha mãe foi com a gente até o hospital. Eu disse, mãe, fica aqui um pouquinho, fica aqui orando, né? Fica aqui intercedendo por mim. E assim ela ficou, e assim ela esteve ali. Mas ela não pôde estar presente, né? Não pôde subir, porque de fato já estávamos com todas as restrições ali, então eu só podia Pablo estar conosco, né? Então tinha que ser Pablo mesmo, né? Tinha que ser você ali acompanhando, vivenciando aquilo ali. Nós tivemos muitos altos e baixos na nossa relação durante a gravidez, né? Foi muito difícil lidar com tudo na gravidez, não foi fácil, a gente sabe. Eu compartilhei tudo com vocês e sempre muito transparente em todos os processos, né? Eu sou isso aqui, eu sou essa verdade aqui, né? Ainda que a gente esteja numa rede social, ainda que a gente esteja na mídia, eu sou essa verdade aqui. Eu sorri, gente, sabe por quê? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Olha quem tá aqui, ó, com a gente. Ela tá aqui fazendo uma bagunça. E aí eu sorri porque ela tava aqui puxando o equipamento da máquina. E Flor tá com a gente aqui desde 7 dias depois que tudo aconteceu. O Benjamin já pedia um cachorrinho já fazia tempo. E aí a gente permitiu, né, que esse cachorro viesse agora com outro significado para nossa relação, né? Não que cachorro substitua, cachorro não substitui nunca, a gente vai substituir, né? Enquanto terapeuta eu digo que o cachorro ele tem uma participação, né? E Flor tá tendo uma participação muito favorável, né? Aqui na nossa casa nesse tempo, né? Tirando um pouco o foco, principalmente de bem, de toda a vivência, né? E Flor traz alegria, mas também traz bagunça. Bastante. Né? Faz muito xixi e cocô fora do lugar, né? Enfim, né? Flor entrou aqui porque a vida aqui é bem real, do jeito que vocês estão vendo. E aí viemos, né? Nós estávamos com 8 de dilatação. E dentro dessas horas eu fiz mais analgesia, né? Para aliviar e ela vinha como alívio mesmo. E eu precisava mesmo fazer esse parto dessa forma porque foi punk, minha galera, foi punk de diversas formas, né? Mais ou menos umas 2 horas da tarde. E aí agora eu já me perdi no horário, porque eu já não via mais o horário, né? Eu acompanhei o horário o tempo todo, mas aí eu já me perdi no horário. Também depois de muita dor, é natural, né? Né? E a gente foi
sentamos na cama, né? Eu lembro que o Rodrigo fez assim, vamos mudar de posição? Eu disse, não, aqui tá legal. Ele, não, aí, vamos mudar de posição. Ele já sabia o que tava por vir. E aí a gente mudou de posição, fomos pra cama, né? A cama tinha um ferro na cama, e aí a gente foi pra aquela cama. E ali foi crucial. Porque, minha gente, é uma dor surreal. E eu precisava viver essa dor. E eu digo hoje a vocês que eu precisava viver essa dor. Porque essa era a dor também da minha alma. Essa era uma dor física, mas era a dor da minha alma. Era a dor de uma entrega de um filho, né? Não é fácil, sabe? Não é fácil para um pai. Não é fácil para uma mãe sustentar um filho 9 meses dentro de uma barriga. E você não ter essa filha. E você não poder contemplar de um sorriso dessa filha. E de você entender que essa filha veio cumprir um propósito na sua vida. Que essa filha é uma entrega. E que essa filha é a sua maior entrega. E que essa filha é seu maior nível de entrega de amor. E assim foi, né? Essas últimas horas de entrega de parto de Maria. E seguimos para entregar Maria. Eu me lembro que é como se você estivesse entrando num estado de órbita na hora da dor, sabe? É como se você estivesse perdendo de fato a sua lucidez entre uma contração e outra, sabe? E entre uma contração e outra eu ainda conseguia conversar, né? Eu me lembro que teve uma hora que eu disse assim, gente, eu tô me sentindo uma vaca. Eu tô me sentindo uma vaca colocando um bezerro para fora, né? Isso era bem pertinho da hora de Maria nascer e as contrações elas eram bem mais fortes, né? E eu fechava os meus olhos assim, né? Teve momentos de pensar em desistir, mas eu dizia, não, a gente já tá na última hora. Me lembro que o Rodrigo disse assim, agora a gente vai parir normal, quando a gente chegou em 8 de dilatação. Aí eu disse, eu nunca tive dúvida que eu fosse parir normal. A gente tá em 8, a gente vai conseguir. E o tempo todo eu trouxe esses pensamentos para mim, a gente vai conseguir, né? A gente vai dar conta, eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu preciso conseguir, eu preciso parir essa menina normal, né? Essa dor, ela é simbólica, ela é real. Fundamental nos ela processos. Foi fundamental, né, nos processos. E ali seguimos para as últimas horas de Maria. E foi intenso, foi profundo vivenciar as últimas dores. O Rodrigo olhou para mim e disse assim, Lai, faltam 2 contrações para Maria nascer. Foram as 2 contrações mais dolorosas da minha vida, porque eu sabia que eu não ia encontrar Maria, né? Nós sabíamos que nós não íamos ter Maria. E ele fala, força, e Pablo, força. Lembro que você dizia, eu tô com você, força, e Pablo tava do meu lado esquerdo, assim. Eu me lembro que teve uma hora que eu quase mordia Pablo. Pablo tirou o braço dele rápido, né? E ali, não me pergunte por que eu quase mordia Pablo. É o instinto animal que ainda tá dentro de nós. É um instinto realmente animal, né? É um instinto... Uau, é um instinto animal mesmo, viu? Porque é uma força que você não sabe de onde vem. E Pablo dizia, grita, bote pra fora. E no início eu gritava bem mansinha, comedida. Mas tem uma hora que você... É um grito que... Libertador. Ele vem de dentro de você como uma libertação. E ele não vem proporcional à sua força natural. Ele vem proporcional a essa força que surge dentro de você, que você não sabia que tinha, né? Eu não sabia que eu tinha esse nível de força. E você vai
e vai lá, e você consegue, você dá conta, né? Eu me lembro que a gente puxava um pano assim, eu tava puxando o Rodrigo ali, aí quando a contração terminava, eu disse a ele assim, Digo, eu tô com medo de puxar e você cair. Ele, não se preocupe comigo, não se preocupe, eu tô seguro aqui, né? Ele disse, eu já caí uma vez. Eu já caí uma vez, mas agora eu já tô com a mãe aqui, tô preparada aqui, como é que eu seguro aqui? Pode ficar tranquila, né? E eu puxava ele, botando força, né? E depois ia pro ferro, então tinha duas formas da gente botar força. Puxar ele era mais confortável, mas na hora que eu botava a mão no ferro, a força era maior. E aí ele tirou o pano e disse, agora você vai puxar aqui, na hora que vier a contração, você puxa esse ferro e vai no expulsivo. E eu me lembrava de Ró também, né? Porque a gente fez os exercícios aqui no Epinó e tinha o exercício do expulsivo. E, gente, fazer a consciência corporal também foi fundamental para esse processo de parto. Uma pessoa incrível também, né? Que ele deu todo o preparo, ele ajudou. Foi fundamental, porque quando a gente tem consciência corporal, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia qual era o exercício do expulsivo, eu sabia qual era o momento de botar a força, e isso tudo eu treinei com a fisioterapia pélvica, né? Então, foi um suporte muito grande. Às vezes a gente pensa, não sei, quem não tem conhecimento pode pensar que isso é besteira, pode pensar que pra que tudo isso, mas assim, é fundamental para um trabalho de parto natural a gente ter essa elaboração, a gente ter um preparo para esse corpo, né? A mulher sabe parir, é verdade, a mulher sabe parir mesmo, né? Nós temos essa potencialidade, essa potência de nós, né? Em nós sabemos parir. É o instinto, é a natureza, é Deus que nos fez assim, né? Nos deu essa dádiva de saber parir. Porque, como você mesmo falou, você não conseguiria... Diante de tudo que eu vi, né? Diante de tudo que nós vivemos, passamos juntos, de toda a dor que eu vi a minha esposa passar ali naquele momento, que também foi fundamental para a minha vida, estar junto com Laide durante essas 30 horas, eu não conseguiria passar pela metade ou um terço, enfim, eu acho que de uma unha completa, uma partezinha de uma unha eu não conseguiria passar, porque é muito doloroso, de fato ali é um sacrifício, né? E eu sabia que eu tinha casado com uma mulher incrível, mas passando por tudo isso, eu vi que ela é muito mais incrível do que eu imaginava que ela é. Então foi algo que mudou muito, né, a minha visão. Se eu já respeitava as mulheres, o meu respeito ele foi lá para cima, né? Porque de fato as mulheres, elas são incríveis. Minha esposa foi uma mulher incrível naquele momento, superando tantas coisas que eu não seria capaz. Eu acho que homem algum seria capaz de passar por tudo isso, né? Não só no parto, né? Mas durante toda uma vida, uma trajetória. A gente sabe dos preconceitos que existem em relação à mulher, enfim, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas as mulheres, né, ganhou ainda mais o meu respeito, minha esposa ganhou muito mais o meu respeito, né? Para mim foi fundamental, porque houve um crescimento absurdo, né? Eu já compartilhei isso com algumas pessoas e eu até entendo hoje um filho falar de forma diferente com o pai, mas com a mãe não. Com a mãe não pode, né? De ver aquele sacrifício todo, aquela dor toda, como Laís fala, ela se viu como uma vaca, e de fato ela é um instinto animal sendo revelado, porque nós somos animais racionais, né? Existe uma diferença entre nós seres humanos e entre os demais animais, né? E ali, como ela estava falando, ela veio para me morder, mas ali como se fosse para aliviar uma dor, e se eu não tirasse meu braço na hora, o reflexo, eu ia perder uma parte do meu braço, com certeza, porque foi igual um cachorro, igual um leão, não sei. Mas foi bem... Instinto foi um instinto mesmo, né? E, enfim, quero dizer isso, né? Já falei pra vocês algumas vezes, eu queria falar publicamente mais uma vez, que a admiração que eu tenho por você, ela foi ao extremo, né? Ao nível máximo. Então, saiba que você tem não só um esposo, mas você tem um amigo, você tem de fato um parceiro, né? E de todas as coisas que nós já vivemos, né, que passamos juntos, sempre juntos, durante o parto também foi assim, a gente planejou algo diferente, né? Onde eu estaria no momento, mas no outro eu não estaria presente por conta do nosso filho. Mas não foi como Deus queria.
Deus queria que nós estivéssemos juntos do início ao fim. Não foi como nós queríamos, foi como Deus queria. Como Deus queria, exatamente. Então, fica esse aprendizado, né? Essa parceria. E ter você ali naquele momento foi ter uma segurança, sabe? Foi me sentir segura, foi me sentir completa, foi me sentir amparada, né? Ainda que a gente viveu muitos altos e baixos nessa gestação, né? Cada notícia, o nível de estresse que nós vivemos foi muito alto, né? E a gente teve várias desavenças, vários estresses, né? E o parto ele selou, né? O parto de Maria veio selar tudo que a gente precisava viver, nós vivemos no parto de Maria, né? E o meu olhar também muda para você e o seu olhar muda para mim, porque não tem como ser diferente, né, de tudo que a gente viveu ali. E faltando as últimas 2 contrações, como eu disse para vocês, eu coloquei toda a força que havia em mim, toda a força que existia em mim, eu coloquei ali naquelas 2 últimas contrações. E Maria nasceu, né? E Maria nasceu, e Maria ainda nasceu com vida. Então Maria nasceu e veio direto pro meu colo, né? E aí Maria ficou aqui deitada em mim. E aí eu me lembro de que foram 20 minutos de vida de Maria. Mas foram os 20 minutos mais preciosos das nossas vidas. Gente, ter a nossa filha ali 20 minutos com o coração batendo foi um presente de Deus, né? A gente não sabia o quanto Maria ia viver. A perspectiva era que ela não viesse com vida. E Maria ali naquele momento veio com o coraçãozinho batendo, ligada a mim ainda. Maria ficou 20 minutinhos aqui comigo e foram os 20 minutos mais sagrados da minha vida, das nossas vidas, né? Hoje 20 minutos para mim tem outra conotação, né? Quando a gente disser daqui a 20 minutos, né? 20 minutos pode mudar uma história, 20 minutos pode mudar uma vida, 20 minutos pode ser essencial para uma pessoa cumprir o propósito dela, né? E Maria precisou de 9 meses e 20 minutos para cumprir o propósito dela nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas que têm acompanhado Vida Maria, que têm estado, né, nesse desenrolar aí desse projeto, que tem estado comigo, né, as pessoas que cercaram a gente, toda a rede de suporte que nós tivemos. Então, a gente precisava desses 20 minutos. E ali, Maria deitada no meu colo, eu disse a Maria, muito obrigada, filha. Muito obrigada por tudo que você veio cumprir nas nossas vidas. E aí ela respirava, suspirava, cada fala minha com ela suspirava assim, sabe? Suspirava. E eu dizia, mamãe te ama, mamãe te amou. Eu fui a mãe possível para você, filha. Eu fiz tudo o que foi possível para você viver até aqui. Eu fiz. Então, tudo que eu senti para mim foi o possível que eu fiz como mulher, como mãe, para deixar a minha filha viver por 20 minutos no meu colo, né? E ela viveu ali aqueles 20 minutos e foram os meus 20 minutos que eu pude falar a ela tudo que eu tinha para falar. E eu agradeci, eu cheirei minha filha e eu beijei minha filha. Interessante, gente, que é algo bem importante para eu trazer para vocês, é que muda a nossa concepção do que é má formação. Porque pra gente Maria veio linda. Do que é belo. Muda a concepção da gente do que é belo. Maria veio com todas as más formações que foi falado no exame. Inclusive lá, eu queria compartilhar até com as pessoas, né, que vão ver esse vídeo. E uma das coisas que eu pedi a Deus durante essa gestação é que nós tínhamos entendido que de fato era uma entrega. Mas eu orei a Deus e falei, Senhor, para ser uma entrega tem que ser perfeita. Porque como nós lemos, né, nós acreditamos na Bíblia como verdade, e durante todo o processo que a gente vê sobre entrega, né, a entrega ela é perfeita. E eu falei isso a Deus, falei, Senhor, se essa é a nossa entrega, que ela venha perfeita. O Senhor não precisa nem deixar ela conosco,
mas nós queremos entregar ao Senhor ela perfeita. E durante o parto, como ela está trazendo, nossa filha ela veio com algumas deformações, né, na face, e o que já era esperado, claro. Mas ali o Senhor me ensinou algo, porque quando eu peguei a minha filha, depois que estava nos braços de Laís, eu peguei minha filha, mesmo vendo as deformações na face, eu não consegui ver defeito na minha filha, eu vi perfeição. E ali o Senhor me ensinou algo, né, sobre o que é o belo. Para muitos o belo é o perfeitinho, e na verdade não tem a ver com isso, né? O belo está em outras coisas, está no diferente também. E eu entreguei minha filha. Como Ele nos vê, né, Pablo? Sim. Como Deus nos vê, e isso é bem importante trazer, porque Deus não nos vê como a gente se vê, né? Ele nos vê perfeito, né? Na nossa imperfeição. Na nossa imperfeição, Ele nos vê perfeito, né? Como filho, Ele ama a todos, como pai. Ele não renega, Ele aceita, Ele acolhe, Ele abraça, Ele ama. É o que nós fizemos com nossa filha. Exato. Né? Inclusive, foi uma das perguntas do Dr. Rodrigo durante o período que nós fomos acompanhados no pré-natal. Ele perguntou pra gente se nós iríamos querer ver a nossa filha, né? Se isso já estava definido. E tudo é feito, gente. Tudo que a gente fez foi feito com o nosso consenso. Tudo. Eles conversaram tudo com a gente antes, né? E o Rodrigo trouxe para mim lá: você gostaria de ver Maria? O que é que você gostaria? Você quer ela no seu colo? Como é que você quer? Então tudo o que eu vivi foi pensado, foi conversado antes com a equipe. E essa é a diferença de uma equipe humanizada, né? É importante falar isso porque uma equipe humanizada ela vai te proporcionar o melhor, né? E aí esse foi um dos papéis, né, deles, foi trazer essa humanização. E foi a pergunta dele, eu disse assim, em uma das consultas eu falei a ele: não sei se eu quero ver. Aí ele disse pra mim: eu acho importante. E eu guardei aquele eu acho importante dele. E eu levei para terapia também, né? O que era que eu queria, o que era que eu sentia, os meus medos em ver ou não ver Maria. Ah, mas guardar aquela memória e depois você não vai ter. Sim, mas eu tive 9 meses na minha barriga, minha filha. Sabe? E por que eu não qual era o meu medo ali naquele momento de não ver Maria se eu tinha Maria 9 meses? E depois, se eu ficasse, né, acontece mesmo de você ficar idealizando na sua mente. E eu não queria ficar idealizando na minha mente, queria ver minha filha, né? E aí, mas isso eu elaborei primeiro, né? Porque a princípio eu tive medo, mas eu fui elaborando, eu fui entendendo e assim, foi a melhor coisa que eu fiz foi ver Maria. Foi a melhor coisa que eu fiz foi botar Maria no meu colo. Foi a melhor coisa que eu fiz foi sentir a minha filha no meu colo. E sentir a minha filha ali, o coraçãozinho dela batendo, e eu cheirei a cabecinha, e eu pegava na mãozinha, e eu conversando com ela, e eu disse: Maria, vá, minha filha, você tem a nossa liberação para ir. Você é liberada por mim como mãe para ir. Você não precisa ficar aqui sofrendo. E eu falei isso para ela e disse: nós estamos em paz, nós entendemos que você veio cumprir um propósito desde o início, ainda que doloroso, ainda que árduo, ainda que muito difícil. Muitas pessoas me disseram: você é luz, você é forte, você consegue, você é corajosa, você é leoa. Mas tudo isso foi de um lugar de muita elaboração e de muito difícil, né? Foi muito difícil, não teve nada fácil aqui com a gente. E o último suspiro de Maria, eu entreguei, conversei com ela, eu fui grata, agradeci a Deus ali naquele momento pela oportunidade de ser mãe de Maria. Então, a gente gerou um sentimento, a gente gerou uma gratidão assim no ambiente, né? Eu me lembro que poucas horas antes dessas últimas 2 contrações, só estávamos eu, Larissa, Pablo e Rodrigo na sala. E aí as enfermeiras do hospital ficam entrando para monitorar e estavam entra e sai no meu quarto. Toda a equipe sabia o que estava para acontecer. E eu disse assim: Lari, não deixe entrar ninguém agora nesse quarto. Porque, gente, estava
tão bom, uma presença tão real, sabe? Uma leveza tão grande que eu não queria que entrasse ninguém naquele quarto na hora, para não atrapalhar o que a gente estava vivendo, sabe? Para não vir gente com energia. A gente acredita, a energia ela é real, né? Vim gente com pensamento contrário, vim gente com sentimento de dor para mim. Eu não queria isso, não queria nada contrário do que eu estava vivendo, né? Então Larissa, Rodrigo, eu, Pablo, nós estávamos todos em sintonia. Então eu não queria ninguém que viesse com outra sintonia diferente, né? Nem com olhar de pena, nem sentimento de pena, que era o que eu menos precisava ali naquele momento, né? Mas eu precisava de um olhar de coragem, eu precisava de uma força, né? Eu precisava de pessoas realmente que estavam comigo na mesma sintonia, e nós estávamos todos na mesma sintonia. E aí fomos, Maria passou esses 20 minutos conosco, eu perguntei, Pablo, você quer segurar a Maria? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? A gente não tinha conversado sobre algumas coisas, né? E como seria esse período após Maria vir, né? E ali eu fiquei comigo. Eu disse, se Laís não quiser segurar no colo, se ela não quiser ver a criança, eu vou segurar no colo, eu vou ficar com ela o tempo que for necessário. Enquanto minha filha tiver vida, eu vou ficar com ela nos meus braços. Era um desejo que eu tinha, né? Caso Laís não quisesse, eu tinha que respeitar, né? Não estava nada certo. Que apesar da eu ter dito que eu queria ver, apesar de eu ter dito que eu queria no colo, mas tudo era muito certo na hora H, né? Vamos ver a outra história. E eu tinha que respeitar o posicionamento, independente de qualquer coisa. E ali já estava na minha cabeça isso. Ficar com a minha filha nos meus braços o tempo que fosse necessário. Mas Laís acolheu e ficou. E o tempo todo Laís falava, pega ela no colo, pega ela no colo. Aí eu fiquei pensando, será que Laís está achando que eu estou rejeitando a minha filha? Eu fiquei com esses pensamentos. Mas na verdade não. Eu estava respeitando o tempo dela, né? O tempo de Laís. E eu falei com ela, filha, fique no seu colo. Esse é o seu momento. Uma vez que Laís gerou durante 9 meses, ficou ali com ela. Laís foi a responsável, né, por manter Maria viva durante esse período. E claro que Maria também lutou bravamente para sobreviver, né? Como eu costumo dizer, filha de leoa é uma leoazinha. E Maria foi essa leoa também dentro do ventre de Laís. Lutou bravamente e resistiu 20 minutos após vir ao mundo, né? E após esse período, que algo mexeu muito comigo, foi que antes de tudo eu tinha conversado, né? Um dos assuntos que eu estava conversando com o Dr. Rodrigo foi falando sobre o desejo que eu tive, né? E não fui atendido no meu pedido em relação ao nascimento de Benjamin. Eu estava contando como foi todo o processo e eu tinha pedido ao doutor, né, ao obstetra que estava fazendo o parto de Benjamin, para que eu pudesse ter esse privilégio de cortar o cordão umbilical, porque para mim é significativo, né? Para mim traz uma mensagem, né? Enfim, e eu gostaria muito de ter feito isso. E na hora o médico tinha dito que eu poderia fazer, só que quando chegou o momento ele não permitiu que eu fizesse. Ele disse, não pai, você não vai saber fazer. Aí eu fiquei um pouco triste com isso, mas, né, aceitei, entendi. Eu estava comentando exatamente isso com o Dr. Rodrigo sem nenhuma pretensão, né? Até porque eu fiquei meio receoso de fazer isso com Maria especificamente, porque eu sabia que se eu fizesse isso eu ia desligar minha filha. E aí estava junto com Laís, né? Segurando junto com ela, dizendo, estou aqui com você, vamos junto, vamos junto. Ela puxava a corda com o pano com o Dr. Rodrigo, eu puxava o braço dela para mostrar, você não tá só, apesar de que a dor, quem passava era ela, não eu. Mas foi o que eu podia fazer naquele momento, né? O apoio que eu podia dar. E Maria nasceu e ficou 20 minutos com Laís, mas o coraçãozinho já não estava batendo, né, do mesmo jeito, já estava ficando mais fraquinho. Ela já nasceu fraquinha e foi diminuindo. E o Dr. Rodrigo falou assim, Pablo, vem cá. Quem vai fazer isso é você. Aquilo ali foi muito forte. Mexe comigo até hoje, porque quem conhece a história de Abraão sabe mais ou menos o que é. Quando Deus chama Abraão e disse, você vai entregar o seu filho.
E foi aquele momento, o momento da decisão, onde eu tive que cortar, onde eu tive o privilégio de cortar, né? E nós entendemos que morte não é morte e acabou. A morte pra gente representa a vida. E essa vida que eu queria ter trazido a Benjamin, né? Sair de dentro de um útero e vir pra fora. Eu queria ser esse responsável. Eu fui responsável de tirar a Maria deste mundo perverso e colocar a Maria em outro lugar, porque nós acreditamos nisso. E nós acreditamos que Maria está em um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Até porque a palavra diz, a Bíblia diz que viver é Cristo, morrer é lucro. E Maria, ela foi privilegiada, eu fui privilegiado de ser o pai de Maria. Isso para mim foi muito importante, então eu também queria deixar registrado, né, a minha gratidão, Dr. Rodrigo, por tudo. Foi um profissional e um ser humano excepcional. Nós não temos, não existem palavras para agradecer. Gratidão, né, é a palavra que a gente pode liberar para ele e para toda a equipe, né? Enfim. E aí seguimos, né? Entregamos Maria. Depois dos 20 minutinhos que Pablo cortou, que foi o que ele trouxe, nós... Sim, após isso, né, depois que eu cortei o cordão e Maria partiu, foi quando eu peguei a Maria nos braços e fiquei com ela um bom tempo, né, liberando ali palavras de vida, palavras de bênção sobre ela, de gratidão, né, de gratidão a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver até aquele momento. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, porém muito profundo, muito intenso. Porém, houve, como a Larissa falou, uma paz, houve algo diferente, a gente não sabe explicar, né? Eu acho que todos que estavam ali participando disso sabem o que eu estou falando. Houve algo diferente, né? A gente escuta relatos, né, de pessoas, de profissionais que estavam ali, até mesmo pós, né, o processo, e falam que sentiu algo de diferente. E, Pablo, voltando um pouquinho, depois das últimas 2 contrações, que Maria nasceu do meu colo, né, eu tive o alívio da dor, né, a criança nasce, a dor vai embora, né, claro. E aí eu tive o alívio da dor, Maria ficou ali, você cortou o cordão, Maria foi pro seu colo, e Rodrigo veio, falou comigo, me deu um abraço, compartilhou um pouco comigo, se emocionou conosco, né, Larissa se emocionou conosco também. Foi muito, muito emotivo mesmo, né? Tudo que a gente viveu foi carregado de muita emoção, de muita entrega de todos, entrega minha, entrega de Pablo, entrega de Rodrigo, entrega de Larissa, né? Eu acredito que eles não saíram dali, os mesmos profissionais, né? Ali a gente teve um aprendizado grande para a vida como seres humanos. E Lari pegou a roupa para poder vestir Maria, né? E Maria, a gente ficou uma princesa, uma bonequinha naquela roupa. Foi um vestidinho branco, tipo um vestidinho de batizado, né? De rendinha. Eu desejei esse vestido e compartilhei com uma amiga, né? Uma amiga falou assim pra mim, lá, eu queria dar a manta de Maria. Aí eu falei pra ela assim... Eu estava exatamente olhando isso aqui. Isso era segunda-feira, na Semana de Maria, para sair para comprar um vestidinho para Maria. Aí ela disse, me manda o vestido para eu ver como é que você quer. E aí eu mandei a foto para ela do vestido e da manta como eu tinha pensado, né? E ela falou, deixa comigo. Vou mandar fazer esse vestido e essa manta. Mas eu falei para ela, mas é para sexta-feira. Ela disse, pode deixar comigo, Jamile. Né? Pode deixar comigo isso aqui, que disso aqui eu vou cuidar. E Mili mandou fazer com uma amiga que faz esse tipo de trabalho. E, gente, ficou uma bonequinha. Maria ficou lindinha. E depois disso, Larissa arrumou ela todinha, deixou toda bonitinha e entregou, passou a mantinha em cima dela, fez um torçozinho na cabeça. E Maria ficou toda empacotadinha, sabe? Aquele pacote de amor, aquele pacote de entrega, aquele pacotinho de amor foi Maria, né? E Lari arrumou toda bonitinha, toda serena, né? A Anel
fez todos os exames dela para poder o laudo ser liberado, né? Então a ANEEL mexeu, viu tudo direitinho, viu todas as malformações, tudo que realmente estava ali presente. Pablo presenciou esse momento, ficou ali junto. Eu já estava cá porque aí a placenta já estava saindo, tinha outros processos aqui para Rodrigo concluir, né? E ali, enquanto isso, Lari arrumava Maria. Pablo ficou, como você falou, um tempo com Maria no colo, ninou ela, né? Botou ela aqui em você, sentiu ela com você. Inclusive, você tava com essa blusa no dia. Verdade. Você tava com essa blusa no dia. Verdade. Né? E aí, fez sua entrega também, né, Pablo? Que era necessário ali naquele momento, não só eu fazer a entrega, mas você como pai, entregar e liberar Maria para que, né, Maria não ficasse presa, né? Para que Maria fosse embora mesmo, viver outro plano, né? Viver uma outra realidade, bem diferente da nossa. Seguimos. Lari perguntou: Lari, você ainda quer dar um cheiro em Maria? E ali foi a última vez que eu peguei a minha filha. Eu já estava indo para o quarto, já tinha acabado todo o procedimento. Lari botou Maria aqui do meu lado, já toda empacotadinha. E eu dei o último cheirinho ali de Maria, dei o último beijo de Maria e entreguei, porque a gente já sabia que ali era só o corpo, né? Maria já não estava mais ali, né? E a gente não queria se apegar ao corpo, porque o corpo é uma matéria, né? E a matéria, ela se desfaz. E aí, no outro dia, eu tinha idealizado que Maria fosse cremada, né? Eu tinha um outro entendimento de cremação, mas a gente foi elaborando e eu achei que a melhor forma era cremar Maria, né? E aí nós passamos a noite ali no quarto, eu e Pablo. Vale lembrar que a gente teve um suporte do hospital muito grande, né? A coordenação do hospital, gente, foi a coordenação de enfermagem, cuidou dos mínimos detalhes conosco, né? Ela fez questão de nos colocar em uma ala que não tinha bebê, né? E aí nós fomos para uma ala que não tinha bebê, então era uma ala silenciosa, a gente não via o choro das crianças, não tinha o bercinho do bebê no quarto. Então esse foi um cuidado que ela teve ali comigo, né? Que ela cuidou mesmo da gente. Nós fomos cuidados por todos dentro daquele hospital. Seguimos para essa ala e eu tava com muita fome. Eu tava com muita fome, porque isso era mais ou menos umas 8 horas da noite. E lembra que eu tinha comido 8 horas do outro dia, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E eu só tava com água de coco, com castanhas, enfim. Não tinha uma alimentação sólida, reforçada. E quem me conhece sabe que eu amo comer. E eu tava com muita fome, né? E aí ali a gente comeu, se alimentou de algo bem especial, né? Chegou algo bem especial pra gente no quarto, para compensar tudo que a gente tinha vivido. Minha sogra mandou uma comida pra gente especial e a gente comeu ali daquela comida. E já era noite já. Eu nem comi direito, não foi, Pablo? Nem comi direito, tava com muita fome, mas nem comi direito. Só foi mesmo para poder saciar o desejo de comer algo gostoso. Comemos e voltamos no outro dia de manhã. Nós já estávamos liberados, né? Mas a gente achou por bem ficar no hospital, fechar o ciclo ali e sair de manhã direto para o cemitério. E já estávamos, como vocês sabem, em tempo de pandemia, nós não poderíamos ter ninguém no velório, né? Somente poucos de nós, né? Não tinha ainda bem nada restrito, mas nós já entendíamos, né? Que tinha que ser bem reduzido. E com muita cautela. Exatamente. Minha irmã veio para o parto de Maria, né? Minha irmã hoje está morando em Brasília. A gente tem uma ligação muito forte. E aí ela veio para o parto de Maria. E foi quem ficou com Benjamin dentro da noite que nós estávamos lá. Foi ela e meu cunhado. E minha irmã também é psicóloga, né? Então naquela noite ela
teve um trabalho com bem de elaboração. E aí minha irmã fez o que foi possível com Benjamin num sábado à noite, dormiu com ele junto com minha mãe, e Benjamin fez alguns desenhos bem simbólicos mesmo. Benjamin fez o desenho de uma menininha e botou um coraçãozinho assim pela metade, porque era o que ele sabia. Ele sabia que a irmã dele não ia ficar, porque o coração dela veio pela metade, né? Veio só uma parte do coração. Então ele fez esse desenho, ele fez a elaboração dele dentro do que era possível, porque ele precisava saber, né? Era justo com Benjamin saber que nós íamos voltar para casa e que Maria não viria, né? Então esse foi o preparo, esse foi a conversa que minha irmã teve com ele naquela noite, né? E ela disse assim que minha mãe comentou, né? Laís, não precisa ficar chorando tanto e tal. E Benjamin olhou e fez assim: minha mãe tem que chorar assim, vó. Minha mãe não é robô, né? Então, olha a concepção dele, né? Olha como ele traz isso. Minha mãe tem que chorar assim, vó. Minha mãe não é robô. Então, assim, ele chorou também a morte da irmã, né? A falta da irmã. Ele chorou da forma dele. E na segunda pela manhã, Salvador já acordou já em silêncio, porque já tinham todos os decretos, os shoppings já estavam fechados e a cidade já estava em silêncio. E nesse silêncio nós seguimos pro cemitério. E eu me lembro que dentro da playlist que nós fizemos pro hospital, nós colocamos uma música de Aline Barros que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, toda a minha vida, céus e terras foi feito por você. E ali a gente ouviu essa música no hospital muitas vezes, né? E é uma música que também marcou a minha vida de certa forma lá atrás. É uma música que faz parte da nossa história, né? Só que quando a gente chegou no cemitério, só tava meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu cunhado, minha irmã e nós dois. E como é cremação, a sala do cemitério é uma sala diferente. Quem conhece o Jardim da Saudade sabe como é. E ali nós estivemos como família, entregando Maria. E quando eu entrei na sala, gente, a música que estava tocando na sala era ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, sabe? E naquele momento eu disse a Deus, né, que independente das circunstâncias, eu nunca imaginei em minha vida entregar um filho, eu nunca imaginei em minha vida enterrar um filho, né? Nenhuma mãe, nenhum pai imagina partir antes dos filhos. A lei natural não é essa, né? E ali naquele momento nós entregamos Maria, o caixãozinho do mesmo jeito que eu pensei, branquinho, né? Aquele aspecto de paz. E ali eu entreguei Maria e aí eu falei para quem estava conosco, para a família, o quanto estava sendo difícil aquela entrega, mas necessária. E nós entregamos Maria ali, porque Maria já não estava mais ali. A gente tem essa convicção, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o espírito de Maria já não estava mais ali, né? A alma de Maria já não estava mais ali. Ali só existia o corpo, a matéria de Maria. E nós cantamos essa canção e nós entregamos Maria, entregando o nosso melhor. Nós entregamos Maria naquela hora, entregando o nosso melhor. Entregando o melhor que nós poderíamos ter diante dessa vida para entregar. Que é um filho, que é uma entrega árdua. Mas foi uma entrega que nós fizemos trazendo leveza, trazendo amor, trazendo compaixão. Trazendo todos os melhores sentimentos possíveis para essa entrega. E nós somos gratos mesmo por tudo que nós vivemos. Deus nunca deixou de ser Deus na vida da gente por conta disso. Nós nunca brigamos com Ele por conta disso, porque nós entendemos que Ele é Pai e nós entendemos essa paternidade dEle conosco. Eu me sinto filha e no outro dia no hospital, na manhã da segunda, só estava eu e Pablo saiu. Eu sentei assim naquela poltrona e eu disse a Deus: Deus, eu combati o bom combate. Eu fui até o fim e eu tive uma sensação tão forte naquela hora
E eu me sentia com ele me pegando nos braços e dizendo: filho, eu tenho orgulho de você. Filho, eu sou um pai orgulhoso, porque você deu conta de um recado tão difícil, filha. E você deu conta desse recado da melhor forma. E eu me senti ali naquele momento, eu e Deus me acariciando. E um pai, sabe, gente, me pegando no colo e dizendo: filha, muito obrigada por ser você. Muito obrigada por ter dado conta desse recado. Você honrou o meu nome. E eu sou feliz por ter você como filha. E foi a minha conversa com ele ali naquele momento. Eu e ele sozinha naquela sala. E eu me senti literalmente, eu me lembro que eu estava assim, ó, jogada naquela cadeira. E eu me senti literalmente no colo de um pai, trazendo conforto e aconchego para essa filha. E algumas enfermeiras entraram na sala ali naquele momento. E uma delas disse assim: ah, Fê, tô toda arrepiada. Tem algo diferente aqui nesse quarto. Você tá sozinha aqui? Tô sozinha. E ali para mim, quando essa moça disse isso, foi a confirmação de que eu não estava sozinha. Mas ela não sabia o que estava acontecendo, né? Então para mim foi a confirmação de que ele estava comigo ali naquele momento, né? A gente teve também uma outra, a coordenadora de enfermagem entrou na sala e disse assim: ai, Laís, eu tô toda arrepiada. Ai, como tá diferente essa sala, como tá diferente esse quarto. E eu tive várias vezes a confirmação de que a paternidade de Deus foi comigo ali o tempo todo. E nós fizemos a entrega de Maria da melhor forma possível. E nós fomos juntos pro cemitério, nós entregamos Maria. E de lá nós voltamos para casa. E aí eu botei uma maquiagem no rosto, porque eu precisava encontrar Benjamin. E o quanto foi difícil pra gente encontrar Benjamin naquela hora, né? A barriga ainda estava inchada, né? E eu falei pra papai: tô com medo de Benjamin pensar que eu ainda tô grávida aqui. Só que ele já tinha convicção, né? Ele já sabia que Maria já não estava aqui, que Maria tinha ido pro céu. E aí eu encontrei ele estava a casa toda preparada para nos receber, né? Com muito carinho. Muita alegria. Com muito cuidado, né? Tinha flores dentro de casa, tinha uma mesa posta, o quarto estava todo arrumado, todo cheiroso, com fotos, nossa, né? Com lembranças pra gente, com carinho, sabe? A nossa família cuidou com carinho e minha irmã tem esse toque, essa dádiva do cuidado com o outro. Minha mãe também, e elas arrumaram a casa toda e nos receberam com muito amor e carinho. Desse retorno, nós fomos acolhidos pela nossa família e chegamos, abraçamos bem, encontramos, e ele olhou para mim e disse: mãe, você tirou foto de Maria? Nós não quisemos tirar foto de Maria, né? Enfim, nós não quisemos tirar foto de Maria, nós só tiramos foto de Maria de uma forma mais sem mostrar o rostinho dela, sem mostrar o corpo dela. Nós preservamos essa imagem para nós, né? E eu disse assim: filho, eu vou te mostrar o pacotinho de amor. E eu mostrei para ele todas as fotos, e eu fui ali conversando com ele, mostrando para ele como foi. E ele viu aquele pacotinho e ele não falou nada, né? Ele não me perguntou mais nada. E ele entendeu da forma dele, né? E eu trouxe para ele tudo que foi possível. A gente trouxe para Benjamin de recordação do que a gente viveu. E ele, né, acompanhou da forma dele, com muito cuidado, de forma muito lúdica, né? Ele me mostrou os desenhos e aí a gente foi compartilhar dos desenhos. Ele foi me explicar e ele disse pra mim: mãe, teve um desenho que eu fiz que eu rasguei todo e joguei no lixo. Eu fiz: por quê, bem? Você rasgou todo e jogou no lixo? Mãe, aquele desenho tava a minha tristeza. Então eu rasguei a minha tristeza e joguei no lixo e a minha tristeza foi embora. E assim foi a forma que ele teve, né? Que ele encontrou, e que minha irmã foi fundamental ali naquele momento para poder ele elaborar, né, a ida de Maria. E
foi profundo, foi intenso, foi uma experiência linda, uma experiência incrível, né? Eu não saio dessa experiência mesmo mulher, né? Ninguém sai da mesma forma na experiência de Maria. Nós não saímos enquanto casal da mesma forma, né? Temos muita coisa para aprender com a vida, temos sim, mas aprendemos um bocado, né? Eu disse assim, já passei no doutorado de Harvard da vida e agora Deus me poupa aí, porque já foi uma prova e a gente já passou e agora segura a onda aí, né? Mas o que a gente aprendeu diante disso tudo é que para uma árvore ela crescer é necessário que uma semente ela seja rachada. Nós entendemos muito que nada acontece por uma coincidência, mas que tudo tem um propósito. E nós entendemos que Maria cumpriu um propósito, né? Através de Maria, vidas estão sendo alcançadas, mulheres estão sendo alcançadas, famílias estão sendo alcançadas, casamentos estão sendo alcançados. Portanto, a árvore, ela apresenta frutos, mas para ela chegar nessa estatura lá atrás, a semente ela foi rachada, ela foi aberta. E nós entendemos que Maria foi essa semente, né, que foi necessário. Nós não conseguimos ainda ter a real dimensão disso tudo, mas que é necessário muitas vezes determinadas situações acontecerem em nossas vidas. Lá na frente, possivelmente, a gente vai ter uma visão completa, né, mais geral. A gente entende muitas coisas, mas faltam muitas outras coisas. E nós cremos que nós vamos ter esse entendimento. Mas nós temos a convicção de que foi necessário passarmos por isso, né? Nós melhoramos muito em relação a tudo, em relação a todos. Tivemos um crescimento absurdo, né? Não somos mais as mesmas pessoas. E Maria não é morte, Maria é vida. Por isso é vida Maria. Vida Maria e vida Maria segue, né? Maria trouxe muita vida pra gente, Maria trouxe muita vida pra muita gente. E Maria vai continuar trazendo muita vida, porque Maria gerou muitos projetos em meu coração. Então tem muito desdobrar para outras Marias, né? Para outras mulheres que vivenciaram situações semelhantes à minha, né? E nós estamos aqui para desenvolver outros trabalhos através de Maria, né? E ser grato, né? A palavra que eu poderia definir esse momento é gratidão. Gratidão por todos que passaram em minha vida, né? Todos que passaram, toda a rede de suporte que eu tive. Eu tive a Aline Del Raso como terapeuta, eu tive Jussi como minha doula, né? Ela não pôde estar no momento, a gente já sabia, mas eu tive ela fazendo todo o trabalho mental comigo, como eu falei para vocês, o quanto foi necessário. Eu tive o Dr. Rodrigo como meu obstetra, um fofo, né, Pablo? A gente tem uma admiração enorme por ele, pela esposa dele, porque a gente criou uma relação para além, né, de uma relação profissional. Então a gente tem a esposa dele também fazendo parte disso tudo, Jó, né? A gente tem Ró, que foi a minha fisioterapeuta, ela fez fisioterapia pélvica comigo, mega necessário, já compartilhei com vocês. A gente teve as enfermeiras da Obstare, né, que foi a Andréia e que foi Larissa conosco, que foram fundamentais para o processo, né? Nós tivemos a Aline fez com a gente a acupuntura, eu fiz algumas sessões de acupuntura também, né, para me preparar, para preparar o corpo para esse momento. Então a Aline também foi fundamental, e tantas outras pessoas, né, que passaram por mim, tantos outros amigos que tiveram conosco, que fizeram parte dessa equipe, né, mas em especial eu quero agradecer ao Obstare, né, que faz parte dessa equipe, todas as enfermeiras, o Dr. Rodrigo, né, temos a Adriana também como obstetra, é uma equipe fenomenal. Né? Não temos palavra, porque é uma equipe preciosa. E assim, se tem uma indicação, se querem uma indicação, então nós queremos que outras pessoas também vivenciem o melhor, né? Nós tivemos Sérgio também, né, conosco. Foi fundamental nesse processo das imagens. Sim, teve a sensibilidade de mostrar a realidade, mas sem machucar, né? Em todo esse processo, sempre verdadeiro.
mas um ser humano também fantástico. Exatamente. Né? Que se preocupou, inclusive, não pôde estar na hora junto conosco, mas se preocupou, né? Ligou pra gente, fez uma videochamada, e isso demonstra o ser humano que ele é. Então, a gente foi toda essa equipe aí que esteve conosco, né? Nós queremos agradecer de coração, dizer que vocês foram fundamentais para estarmos aqui, né? Que nós amamos vocês, que nós criamos uma relação, né? Nós temos uma relação hoje, e gratidão em nosso coração. E Vida Maria é isso. Vida Maria segue com esse relato lindo, né? Desse parto de Maria, e o nosso coração é grato por tudo que a gente viveu como família, como casal, nessas 30 horas de parto de Vida Maria.